Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, que traz insights, que traz aquela mulher empoderada que está fazendo acontecer. E hoje a gente vai falar de como fazer o seu planejamento sucessório com ela, minha sócia do Fire Club, Vanessa Fuirini. Palmas, gente! Bem-vinda, Van! Obrigada, Carla. Um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do que eu faço, o que eu amo fazer, na verdade. Ai, que linda. Vamos começar já falando do planejamento sucessório. Então, o que é uma mulher, uma empresária, ela precisa estar atenta para construir esse planejamento? Conta um pouquinho, quais são os passos? Olha, na verdade, a gente passa a vida, tentando construir um patrimônio. Trabalhando muito, às vezes deixando a família um pouco de lado para construir aí uma fortuna, angariar imóveis, aplicações, e a gente precisa se planejar como nós vamos deixar isso para a nossa família. Se a gente vai deixar a família em situação confortável ou se a gente vai deixar um grande problema para a família. E o planejamento patrimonial e sucessório vem justamente para você poder fazer da forma com que você quer em vida. Né? Porque às vezes você vem a falecer, que é um tema bem pesado para a gente falar, e aí você Mas sobre a vida, né? É sobre a vida e sobre a vida que a gente pode planejar, né? E aí um falecimento, ele traz um peso muito grande, porque se esse patrimônio não está organizado, você acaba deixando um peso, né? Aquela família que está bem construída, muitas vezes acaba se desfazendo em um inventário. Né? E eu que trabalho na área do direito, vejo muito isso. A família se desfazer durante o processo de inventário, porque quando você fala em dinheiro, é muito amor ou ódio. Né? E às vezes vem de uma forma, você não concorda com o seu irmão, com a sua irmã, você não concorda com o cunhado, tem os agregados, né? E acaba gerando todo um problema. Ao invés de gerar conforto, comodidade para a família, acaba gerando um grande problema. Né? Então, eu acho que as mulheres sábias que são, né, precisam começar a se organizar, orientar também, né, seus companheiros a se organizarem em relação a isso. Financeiramente. Tem a história do Silvio Santos e a do Gugu, né? Como que tá essa história hoje em dia? Um caso muito emblemático que eu uso quando eu faço minhas reuniões de planejamento patrimonial e sucessório é justamente o exemplo do planejamento sucessório do Silvio Santos e do Gugu. Como que foi? O Silvio Santos, vou começar com o Gugu primeiro, que foi o que deu tudo errado. O que aconteceu? O Gugu, ou ele não fez, ou ele fez de uma forma muito amadora o planejamento sucessório dele. Ele deixou um patrimônio de mais ou menos 1 bilhão, né? E o que teve no inventário dele? Primeiro que teve efetivamente o inventário judicial, né? O inventário judicial, ele tem mais ou menos uns 15% de custo. Então, de todo o patrimônio, 15% vai para pagar ITCMD, 4%, 1% de custos judiciais e mais de 6% a 8% do advogado que vai fazer o seu inventário. Ou seja, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Então, o caso do Gugu. Teve uma briga judicial entre os 3 herdeiros, que eram os filhos, que tinham, acho que quase 75% do patrimônio. Tinha a mãe, a Rosemiriam. O que ela fez? Ela entrou com reconhecimento de união estável. Por quê? Porque eles não confirmaram essa união durante a vida, ele não reconheceu, mas ele também não deixou um documento negando. Né? Então, o que ela fez? Como ela estava de fora do testamento do Gugu, ela entrou com reconhecimento de união porque ela teria 50% como companheira, que seria uma coisa muito fácil de você ter resolvido em vida, que é fazer um contrato de convivência, um reconhecimento de união estável com a escolha do regime patrimonial de bens que vai reger entre o casal. Certo.
Tivemos também um reconhecimento de união homoafetiva, um reconhecimento de paternidade. Meu Deus do céu. O Gugu tinha destinado 120 mil, mais ou menos, como pensão alimentícia para a mãe, e ainda tinha os sobrinhos na jogada, né? Então, o que virou? Virou um bolo de gato, porque todo mundo queria morder um pedacinho que é o dinheiro, né? A esposa ou companheira ou quem teve os filhos com ele se viu também no direito de participar disso, né? Então não tem como você prever o que vai acontecer. Por isso que se ele tivesse planejado antes, o que você deixa ali sacramentado é muito mais difícil de dar problema. Porque as pessoas já conversaram, já trataram, já discutiram, já concordaram e fez um documento que reconheceu a vontade de cada um nas coisas. O inventário hoje, como ele está? Gugu morreu em 2019. Esses bens estão todos congelados, ninguém está usufruindo de tudo, né? Porque tem essa briga judicial. Imagina o valor que precisa ser movimentado para custear esses imóveis, né? Então, assim, ninguém pode usufruir da forma com que gostaria há 5 anos. E às vezes, provavelmente por desconhecimento, ele fez do jeito que deu, que achou. Mas é uma pessoa... E talvez não pensou que ia dar esse problema mas todo, é uma né? pessoa que tinha, né? Que estava na mídia, que tinha um patrimônio gigante, tinha que estar bem assessorado, tinha que ter se prevenido, né? Então, é isso que a gente pensa. Vamos buscar profissionais que possam te assessorar? Um contador, um consultor financeiro, um advogado. Você precisa estar bem assessorado para não criar todo esse problema que na verdade ele acabou criando mesmo. Porque se ele tivesse se organizado antes, ele não teria destruído a família dele. Porque depois de uma briga judicial, o que você espera? Né? Essa desunião. Hoje o status do inventário está assim. A Rose Miriam desistiu fez um acordo com os 3 filhos, desistiu do reconhecimento, fez um acordo, então eles estão resolvendo. A paternidade deu negativa, acho que iam querer repetir o exame e ainda está em sede de recurso à união homoafetiva. Então ainda tem um tempinho, porém os bens dos herdeiros acabam sendo desbloqueados e eles vão usufruir da forma que pretendem. E o Silvio, como que tá? Silvio como Santos que foi? É uma figura pública que deu bom exemplo a todo momento, né? Deu exemplo de vida, de família, de bom profissional. E ele se organizou. A holding dele foi uma das primeiras do Brasil. Ele tinha várias empresas. O que ele fez? Ele fez um planejamento com as próprias filhas, né? De acordo com o crescimento, essas filhas, ele já foi vendo o perfil de cada filha e foi direcionando. Patrícia Bravanel tornou-se a figura pública, né, para sucedê-lo na parte de apresentação de programas, é apresentadora. Do SBT lá. E também está como diretora de algumas empresas dele. Tem as outras filhas, cada uma foi destinada para um cargo dentro das empresas do grupo, né, que tem Jequiti, hotel, a emissora de televisão, dentre outras empresas que ele tem. Então ele conseguiu orientar as filhas para que exercesse cada qual o papel que melhor enquadrava no perfil das filhas. Ele já fez a sucessão através de holding, de assessoria financeira também. Então, o patrimônio dele, quando ele veio a falecer, já estava todo distribuído. E ainda as empresas que ele participava, que possivelmente com um percentual muito pequeno, foi o que efetivamente acabou entrando para o inventário. Então, você não vê uma desunião nessa família. Muito pelo contrário, né? Elas estão aí correndo para aumentar o patrimônio de forma tranquila, porque foi tudo muito bem organizado. O único problema que você vê, que também não é problema, acontece, ele conseguiu minimizar muitos problemas do inventário dele.
é o Estado de São Paulo que está querendo cobrar ITCMD dos bens que estão nas Bahamas, né? Mas não sei se vai conseguir, tem uma briga judicial, mas aí as herdeiras estão brigando contra o Estado, elas não estão brigando entre elas. Sim. Né? Isso é muito importante. Que ele manteve a família. E me conta, aí jogando já para uma realidade não dos bilionários, das empresárias que têm 1, 2 imóveis, que têm uma empresa já constituída. Me conta, assim, um erro que normalmente cometem para, por exemplo, sócios na empresa. O que precisa ficar atento para não dar problema, né? Se acontece uma fatalidade, se acontece, ou se tem um sócio mais velhinho, o que precisa ter nesse quadro societário para que todos estejam protegidos? Então, na verdade, precisa ter uma boa consultoria jurídica. Qual que é a importância da consultoria? É justamente para identificar esse risco, né? Porque assim, a pessoa tem a sua empresa que ela vai desenvolver a atividade dela, a empresarial. Ela precisa estar atenta com essa formação societária, né? Como que ela está protegendo o patrimônio dela, pessoa física também, da sua família. Então, a consultoria jurídica é justamente para isso, para identificar todos os pontos. Se a gente for direcionar já para o planejamento patrimonial e sucessório, o que eu recomendo bastante? Normalmente o casal ou uma empresária jovem, um empresário jovem, eles começam a ganhar bastante dinheiro e ver que a atividade é rentável, deu super certo, está trabalhando bastante, se esforçando. Começa a investir em imóveis, né? Então acaba comprando vários imóveis e não pensa que ele poderia fazer, de repente, uma empresa patrimonial. Tá. Então fica mais caro você ir comprando os bens e depois montar uma empresa patrimonial do que você já se programar anteriormente. Interessante essa dica, hein? Se você quer investir em imóveis e tem isso como meta, já começa a ver Cria uma empresa patrimonial, né? Que possivelmente depois possa fazer uma sucessão, né? Que vai colocar família, que você vai constituir ali seu patrimônio, para que a compra dos imóveis já seja feita através da pessoa jurídica. Muito legal essa dica, hein? Anotaram, vai ter as renda de locação fica muito mais em conta na pessoa jurídica do que na pessoa física. Então, mas isso tudo depende do objetivo da pessoa. Sim. Aqui o intuito, claro, a gente precisa da Vanessa para cuidar da gente, né? Entender qual que é a realidade, entender a família, entender a dor, entender as sociedades, e a gente sempre precisa disso, mas o intuito é dar pequenas dicas, né, para assim, realmente não pensei nisso. Às vezes você tem um prestador de serviço, até um consultor, mas que você pegou aqui, ouviu uma coisa que não te foi falado, então você vai questionar, né, o conhecimento liberta e também nos tira de muitas encrencas, Sim. né? Nem diga. Carla, um ponto importante, assim, que o pessoal tem muita dúvida, chega muita gente e fala assim, olha, quero uma holding. Pensa no planejamento patrimonial e sucessório só como uma holding. Holding é uma das ferramentas, né? Porque às vezes você vai estudar a composição daquela família, e eu digo família porque é o que eu mais faço é para a família, mas pode ser para você, né? Quando eu vou entender o patrimônio que você tem, qual que é o seu objetivo, muitas das vezes a holding não é uma saída para você, né? Pode ser um testamento, pode ser uma doação, pode ser um investimento financeiro. Então, a holding é uma das ferramentas do planejamento sucessório, não é só ela. E, ao mesmo tempo, a gente pode também, no planejamento patrimonial e sucessório, agregar todas essas ferramentas. Vai ter o inventário, vai ter o testamento, vai ter a doação, vai ter os investimentos, né? Uma previdência privada, um seguro de vida que vai pagar o imposto, né? Que eu sempre
Vai ter uma empresa ou vai ter duas, também depende. Se é um empresário que tem outras atividades, a gente vai estudar tudo aquilo. Entendi. Então, muito importante, gente, planejamento e ter uma parceira, um parceiro de negócios especializado nisso, para você saber como que vai ficar a sua família no futuro, porque nós mulheres, a gente se preocupa muito, né, com a família, normal. Os homens também, mas a gente é mais... só que aí nessa parte financeira, mais afetiva, só que nessa parte financeira, eu sei que as mulheres têm dificuldades, que delegam muito essa parte financeira para o homem. Você pega bastante casos de mulheres que têm problemas também na separação, eu não sei. Olha, ai meu Deus. Você sabe que eu acho que a gente, né, é um tema importante e pertinente. O Brasil é a maioria machista, né? Essa questão do feminismo, quando eu falo que eu sou feminista, o pessoal olha e fala, gente, mas vocês sabem que é feminismo? Que são os direitos iguais? Que não é eu querer ser superior ao homem, ao meu marido? Eu gosto de ter os direitos iguais. Eu acho que o que é para um é para outro. Isso não é, né? Acho que não estou reivindicando nada demais. E eu acho que a mulher, ela não tem que abandonar a profissão depois do casamento ou depois do filho. Isso é uma coisa que eu sempre preguei, sempre vou, né, levantar essa bandeira. Porém, tem mulheres que optam por conta da dinâmica familiar em ficar cuidando dos filhos, né? Às vezes moram numa cidade como São Paulo, é tudo muito difícil, não tem família aqui para dar um suporte, uma rede de apoio, e optam por se dedicar à maternidade. E aí ela é casada, muitas das vezes por um regime comunhão, separação total de bens, né? E aí como que ela fica num eventual divórcio, né? É tudo do marido, que o que ele colocou no nome dele é dele. E quando a gente acaba indicando esse regime, comunhão, separação total de bens, mas daí se eu me separar eu não vou ter nada. Não é bem assim, né? E é uma preocupação com essa mulher, dela ter abdicado da vida profissional para ficar cuidar do lar, como que vai ser o suporte financeiro dela? Ela também precisa se preocupar com essa organização. O fato de ter optado por separação total de bens não diz que ela não pode ter nada, diz que se o marido comprar um imóvel, ela pode ter participação nesse imóvel, e isso é muito do combinado entre o casal. Outra coisa é firmar compromissos com o companheiro, né? Ela está abdicando, qual é a proteção dela? Tem um seguro no nome dela? Ela tem um filho, o que vai resguardar num eventual divórcio? Ele pode passar um imóvel para o nome dela para resguardá-la num eventual divórcio? A mulher também tem que ter garantias. Sim. Só que a mulher tem que exigir essas garantias. Né? E durante o curso do casamento. Né? Porque depois, aí lascou. Exatamente. o casal tem que, de acordo com o perfil do casal, também é indicado o regime patrimonial. Né, o regime de bens do casal. A maioria se casa, escolhe o regime na emoção, e depois tem todos os problemas, inclusive os empresariais, né, que depende da outorga da esposa ou do marido em contratos empresariais, e a pessoa não está envolvida naquela atividade, não vai entender o porquê que tem que assinar. Então, todos esses pontos precisam ser dirimidos, a pessoa precisa ter curiosidade. Né, qual o impacto daquele regime patrimônio de bens, né, para aquele casal? E a mulher precisa começar a exigir essas garantias e para que efetivamente fique protegida num eventual divórcio, porque senão vai ser ela e os filhos, e aí ela já vai estar fora da carreira profissional e da vida profissional, e as coisas ficam muito mais difíceis, inclusive os problemas do pós-divórcio. Então, mulheres, segura aí a onda, falem com seus maridos. Se você optou em ficar no lar, cuide disso, cuide da finanças da família, porque vocês são uma família. Procure um profissional, mas é a gente entender que nós também somos as donas do dinheiro, né? Temos que saber investir,
saber cuidar do Sim. dinheiro, né? Aqui a gente fala com bastante empresárias, então todas têm né, a maioria tem o seu próprio dinheiro, mas ainda assim, não delegue essa parte sucessória, não delegue 100%, participe também, que isso é muito importante. A gente precisa mudar, né? Mudar. Se a nossa sociedade era muito machista, agora ela pode ser pouco machista, em breve ela pode não ser machista, e aí a gente ter esses direitos iguais. Me conta, Van, agora, falando de você, como você chegou aonde você está hoje? Qual que é a sua história? Da onde você é? Você é daqui de São Paulo? Não, eu sou de Itapira, interior de São Paulo, faz divisa com o sul de Minas, com Como que foi sua infância? A minha infância foi bem difícil. Eu venho de uma família muito humilde, a minha mãe era empregada doméstica, a gente foi uma mãe solo, então ela batalhou demais para, né, me criar. E assim, foi sempre tudo muito difícil. Eu fui manicure dos 15 aos 18 anos e eu resolvi que eu ia ser advogada aos 11 anos. E aí eu só vi o direito na minha vida, né? Foquei bastante, sempre fui muito estudiosa, mesmo diante de todas as dificuldades, eu sempre fui muito persistente. Entrei para a faculdade. No ano que eu entrei para a faculdade, eu saí de um salão de beleza e fui trabalhar no escritório de contabilidade, que eu fiquei por 7 anos. Então os contadores estão na sua vida há um tempo. Há muito tempo. E na verdade, quando eu optei pelo direito, eu queria ser advogada criminalista. Eu amava assistir Tribunal do Júri. E depois que eu entrei no escritório de contabilidade, eu comecei a mudar o foco. Gostei muito dessa questão fiscal, porque eu era gestora da área fiscal, né? Com 2 anos de escritório, 3 anos eu virei gestora da área fiscal. E aí eu fiquei por 7 anos, quando eu entrei definitivamente para a área jurídica. Fui contratada por conta dessa experiência na área fiscal. E aí me especializei no direito tributário. O meu marido também é advogado, né? Puxei ele para a área tributária junto comigo, ele fez especialização e meu marido já ele trabalhava no escritório criminal, meu sogro era um criminalista muito renomado na região, faleceu muito cedo, ele assumiu o escritório e depois ele acabou vindo comigo para a área tributária, a gente fez um escritório para atender pessoa jurídica, um escritório empresarial com foco no direito tributário, e aí abre algumas áreas, né, para atender o empresário, dentre elas o planejamento patrimonial e sucessório. Legal. E como que é empreender com o marido? Olha, ele é meu sócio por 2 vezes, né? Ele é meu sócio no escritório e é meu sócio em casa. A gente se dá muito bem. A gente consegue... Qual é a dica para não misturar as coisas? Não tem jeito, não tem. A gente tá no café da manhã, a gente conversa de clientes, de trabalho. Nós dois somos muito apaixonados pelo que nós fazemos, né? Legal. Um pelo outro e pela nossa profissão. Então, pra gente, não tem hora do trabalho, hora de... A gente tudo junto, misturado. A vida é uma só, né? Então você vai fazendo... nós somos intensos. Não precisa separar, na real. Não precisa. E deu muito certo. A gente se uniu. Nós casamos em 2012 e nos unimos na carreira profissional em 2017. E o escritório só tem crescido, graças a Deus. Muito legal. Eu não falei para vocês que a Vanessa é nossa sócia do Fire Club. Estamos aqui no podcast Nas Alturas, uma das experiências que a gente tem no Fire. E também, durante o episódio todo, tem um QR Code na sua tela, que se você quiser saber mais do Fire Club, do Clube de Negócios, você pode mirar seu celular aí e conversar com o nosso time. Porque a gente promove experiências, encontros. Me conta um pouquinho o que você está absorvendo já do Fire, como que você chegou no Fire? Olha, eu cheguei ao Fire no Missão Empreendedor
Eu ganhei um convite de um amigo, Rodrigo Leite, que eu adoro, que é um contador de Campinas, que a gente se conheceu acho que em 2010, e desde lá a gente, né, ele como contador, eu como advogado, a gente tem alguns trabalhos em comum. E realmente foi muito do que ele falou para mim. Ele falou, Vanessa, virou a minha chave. E foi o que eu experienciei, foi a minha experiência dentro do Missão Empreendedor. Virou a minha chave. Eu vi que tem muito mais do que eu esperava, muitas coisas para alcançar. As pessoas são pessoas que assim, mente muito aberta, querendo fazer parcerias de trabalho. Isso é muito bacana, você ter esse network, conhecer pessoas que uma apoia a outra. Então, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa profissional. E está sendo uma experiência de vida mesmo, como crescimento pessoal. Você já participava de algum grupo, algum clube? Não participava. E abriu sua mente? Ou você já esperava? O que me conta, assim? Não, para mim foi uma virada de chave, né? Quando eu vi o Johnny com toda aquela energia, ele tem uma energia maravilhosa. Quando eu vi você palestrando também, né, todos os convidados que vocês trouxeram, o que veio na minha cabeça foi, gente, eu preciso passar por essa experiência, porque eu gosto de novidade, Carla. Eu gosto de estudar, eu gosto de coisas novas, eu acho que as pessoas têm que se conectarem mesmo, tem que umas ajudarem as outras, né, com as coisas. E é isso que eu tô tendo aqui, né? Experiência de gente que tem contato com outras coisas bacanas que dá para você agregar para a sua atividade. No nosso escritório, a gente sempre está buscando coisas novas, trazer coisas novas para o nosso cliente, estudar bastante, né? Sempre está à frente. E é isso que eu tô vivenciando aqui. Muito legal, muito legal. E qual que é o futuro, planejamento da empresa, o seu planejamento pessoal? O que tem de 2025? Olha, o céu é o limite pra gente. Não trabalhamos com limite. não trabalho com limites. E meu marido é muito parceiro nisso. Ele pula no barco comigo e vamos embora, né? Então, o bom de ter um parceiro que entende os seus projetos, que vocês estejam afinados para aquilo, também é importante, né? Tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E ele está muito nisso junto comigo. Ele quer crescer e a gente conversa e fala, a gente não tem limite mesmo, né? A gente quer encontrar pessoas bacanas pelo caminho, que compartilham com a nossa filosofia de vida, com o nosso jeito de trabalhar e fazer parceiros e seguir, né? Expandir o escritório. Muito bom. E ainda sobre família, eu acho que é um privilégio trabalhar com família, na real, porque a gente vê muito profissionais que a família, cada um trabalha numa área, cada um tem a sua visão e não consegue enxergar exatamente o que o cônjuge ou o que os pais estão vendo. Então, é um privilégio conseguir, né? E quando você alinha a visão pessoal com a visão empresarial, e é muito bonito você falando, né, que vocês se dão bem, ele tá aqui te apoiando nos bastidores, tirando fotos, ele é o seu social media de hoje, né? Bonitinho. Então, faz toda a diferença. Então, quando a gente fala assim, não, trabalhar com família é difícil, claro que existe, e aí até alinha com o seu tema, que é a sucessão, né? Não só a sucessão patrimonial, a parte tributária, mas a sucessão de liderança mesmo. Hoje vocês têm time? Temos. Quantas pessoas lá? Temos 2 advogados internos, uma advogada parceira e 2 pessoas agora na venda. Olha, eu tô com um time de venda. Tá com um time de venda. Coisa que eu não pensava há 4 meses atrás. Porque é uma virada de chave também. Uma virada de chave. Para você delegar a venda, né? E é muito importante
esse insight da venda, porque as mulheres, os empresários também, eles não criam time de vendas. Demoram, porque eu sou meu melhor vendedor. Claro, você provavelmente é o seu melhor vendedor, porque você sabe mais do produto, você tá o tempo todo ali, a pessoa faz uma pergunta, você já responde, mas não ter o time de venda, você limita o seu crescimento em só você, no só o seu tempo. Então, como que eu multiplico o meu tempo? Como que eu vendo mais? É com um time. E você vai treinar, e eles vão não ser iguais, mas você pode até se surpreender, porque eles podem um dia ser melhores que você. Sim. E isso para tudo, né? E a gente tá falando de venda, porque venda é muito importante. Você só cresce vendendo. E a gente tem aqui que primeiro você vende, depois você estrutura. Vai deixar estruturado. A gente nunca vai estar, não, né? porque você não tem dinheiro para isso. Tem que entrar o dinheiro primeiro, para depois você estrutura. Então, vende um pouco, estrutura um pouco, vende um pouco, estrutura um pouco. E aí está nesse processo, né? Eu tô nesse processo. Olha, eu vou te falar assim, que depois da maternidade, para mim foi um pouco mais difícil. Eu tenho 2 filhas, Ana Luísa de 9 e Maria Clara de 4. E aí você acaba tendo que, para a mulher é muito difícil isso, né? Tem que conciliar, por mais que meu marido divida bastante as coisas comigo, é aquela coisa do afeto, né? A mulher tá ali, quer participar de todas as atividades dos filhos, então ficou mais difícil essa questão da venda, né? Eu tive que otimizar muito o meu tempo, porque tem as minhas filhas, tem a casa, tem o escritório. Então, essa estruturação, essa mudança de chave para o nosso escritório foi muito importante. Eu estou mergulhada no trabalho. A advocacia é um trabalho, né, 100% intelectual. Então, está ali a sua experiência, os seus anos de estudo. E como eu faço o trabalho ali, fica muito difícil eu sair vender. E aí eu perco o trabalho, porque às vezes eu mando uma proposta, não tem quem cobre. E aí eu tô lá mergulhada num planejamento, num planejamento tributário, numa consultoria tributária, num planejamento patrimonial. Quem vai cobrar aquela proposta do meu cliente? Né? E aí tá o time de venda. Exato. E aí, vamos fazer, não vamos, já analisou a proposta, ou abrindo novos clientes, visitando, vendendo, porque às vezes seu cliente não sabe tudo que você faz. Né? E isso é muito bom, porque você não precisa delegar tudo, mas você, a parte operacional, a parte que, você precisa ter um controle, a parte não tão técnica, então você pode ir colocando o time porque venda é isso, né? Você tem que lembrar a pessoa, falar assim, é verdade, vou pensar, me liga semana que vem, aí você tem que ter tudo é assim. Então tudo é Às assim. Vezes a gente vai fechar alguma coisa, a gente fecha porque o cara perguntou, e aí? Analisou? Vai querer? Então eu vou. E aí você acaba, né? Acontece isso com a gente, não vai acontecer com os outros, com a venda do nosso serviço? Eu falo que como que você multiplica seu tempo, né? Porque as mulheres, as empresárias falam assim, tenho que dar conta de tudo, tenho que delegar, tô sobrecarregada e tal. Como você dá conta de tudo? Você não dá conta de tudo. Você delega muita coisa, você lidera pessoas para fazer muita coisa para você. E aí sim, você vai multiplicar seu tempo. Aí são vários clones seus, não são clones, óbvio, mas você pega uma pessoa boa de cobrança, você põe naquela pessoa. Você pega uma pessoa boa tecnicamente em uma área, você coloca. E aí a sua, que você é ótima, porque o bom você delega, o ótimo você fica. Então isso é muito importante pra gente otimizar nosso tempo, né? E é uma visão nova também, né? Que eu tô vendo dessa forma depois que eu comecei a fazer parte do grupo. Muito legal. Para finalizar, quero que você dê um insight. Fala para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, para alguém que precisa planejar a sua sucessão, a parte tributária, o que você pode ajudá-las, onde que a gente pode te achar. Olha, antes a gente procurava muito o planejamento patrimonial e sucessório por questões econômicas, né? Hoje a gente também procura pela saúde mental, a tranquilidade
tranquilidade de saber que a sua família está ali bem estruturada, tudo muito organizado, né? E quando que você tem isso? Quando você se planeja, quando você tem bons profissionais te oferecendo serviço. Então, o primeiro passo é, não, quero fazer, quero deixar tudo muito organizado. É um momento em que vai ser feito um pente fino nos bens, no imposto de renda para ver se está tudo certinho. É um momento de ajustar tudo, de organizar patrimônio, de definir quais serão as estratégias, se vai ser holding, se vai ser um testamento, de trazer também um consultor financeiro, né, para dar todo um respaldo, trazer o seu contador, de realmente organizar tudo aquilo. E também fazer uma reunião com a família, para entender o interesse dos herdeiros. Então, o primeiro passo é decidir que eu quero ter uma sucessão tranquila e que eu quero manter a minha família unida. Muito legal. Quero agradecer a sua presença, o seu tempo aqui no podcast Nas Alturas. Foi muito legal. Muitas dicas. A gente anotou vários insights aqui, né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, não deixa passar. Sim. Faça seu planejamento. Peça ajuda para quem sabe, né? Na verdade, contrate alguém que sabe, que é muito importante, porque é muito mais caro a ignorância. Com toda certeza. O imposto maior que a gente paga é o da ignorância. Então, faça isso que vocês vão estar muito melhor assessorados e a sua família também. Exatamente. Carla, gostaria de deixar meu Instagram. Ah, claro. É @Vanessa Fuirini. Me procura lá. Tem bastante vídeo da área tributária. Qualquer dúvida é só chamar e a gente conversa a respeito de planejamento ou outras questões jurídicas. Muito obrigada. Ela é maravilhosa, né, gente? Adorei. E eu quero agradecer você que nos ouviu, nos assistiu. Foi muito bom. Até o próximo podcast do Líder Maravilha. Obrigada, Van. Obrigada, Carla.